Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para corrigir a prova de Tecnologia, Informação e Comunicação da Caixa Econômica Federal. Vocês me conhecem, sou o professor Eduardo Benjamin e saiu o gabarito, né? A gente verificou o gabarito, consistiu o gabarito, não tem nenhuma anormalidade com relação ao gabarito. A prova que nós vamos trabalhar, pessoal, é a prova cujo gabarito é 4. Então é importante, né? Importante você saber aí, porque você vai ter, tem várias provas e de repente você tem que pegar a prova certa sua, né? Para poder bater o gabarito e não ter surpresas, beleza? Pessoal, a primeira questão, ela trata de redes de inteligência artificial, né, arquitetura de redes neurais e tudo mais. Então a questão ela diz o seguinte, ó, vou deixar em tela cheia para vocês poderem ler. Em 2014, a arquitetura de redes neurais denominadas redes adversárias generativas, rede generativa, aquela que cria conteúdo, né, GANs, revolucionou a aprendizagem de máquina. As GANs caracterizam-se por consistirem apenas de um gerador de ruídos em uma rede neural classificatória. B. Serem incapazes de aprender a partir de conjunto de dados não supervisionados. C. Serem usadas exclusivamente para a classificação de imagens. D. Não poderem ser aplicadas para gerar conteúdo linguístico. E, finalmente, E. Serem compostas por duas redes neurais, uma discriminatória e outra rede geradora. Então eu trabalhei com uma turma, né, live, esse conteúdo, e a gente trabalhamos a questão de redes generativas também, além do slide, também lá no material que a gente criou, né, a apostila que a gente criou para vocês, para tratar desse assunto. É um assunto complexo, né, um assunto que pouca gente domina, é um assunto difícil, mas nesse caso a gente teria algumas dicas aí para poder, se você lembrasse, né, que ela é composta por duas redes neurais, uma que gera o conteúdo e uma outra rede, a discriminadora, que vai avaliar se esse conteúdo é um conteúdo fidedigno ou é um conteúdo de repente falso e tudo mais. Então a alternativa correta aí seria a alternativa é a alternativa E, serem compostas por duas redes neurais, uma discriminadora e uma outra geradora. Então você que assistiu a aula comigo sabe que o professor, a cada questão trabalhada de prova, a gente comenta, né, o que está errado, o que está certo e tudo mais. Vou deixar em tela cheia para você aí a alternativa A. Consistirem apenas em um gerador de ruídos e uma rede neural classificatória. Não, a gente sabe que tem uma rede que gera e outra que verifica o que foi gerado. Então, se você tem esse conceito simples, essa questão está incorreta. As GANs são compostas por duas redes neurais principais, uma que cria dados, a gente chama de rede geradora, e uma rede discriminadora, que tenta distinguir entre dados reais e dados gerados. A descrição que aparece na alternativa de gerador de ruídos e uma rede neural classificatória não é precisa, pois a discriminadora, pessoal, não é apenas uma classificadora simples, como ele quis induzir aí na questão, né? Pois ela é treinada para distinguir entre quais dados são reais e quais os dados falsos gerados pela rede geradora. Perfeito? Então a alternativa A está errada. Alternativa B, ser incapaz de aprender a partir de dados de conjuntos não supervisionados. Incorretas. As GANs são, na verdade, uma técnica poderosa que pode ser aplicada em aprendizado não supervisionado. Você se lembra que aquele aprendizado não supervisionado, né? Ele não é aquele dado rotulado. Se lembra que eu falei, quando a gente está treinando uma máquina para aprendizado de máquina, o aprendizado supervisionado rotula, né? Coloca lá,
gato e mostra gato, gato, gato. Coloca cachorro, mostra. Foi o exemplo que eu trabalhei em sala de aula, né? Então, concluindo aí a alternativa B, elas aprendem a gerar novos dados semelhantes aos dados entrados sem precisar de rótulos explícitos para esses dados. Foi o que o professor acabou de explicar. A alternativa C diz serem usadas exclusivamente para a classificação de imagem. As GANs têm uma ampla gama de aplicação, pessoal, além da classificação de imagem. Lembra que eu falei de mineração de texto, né? Ele consegue ter sentimentos da pessoa que está escrevendo um texto, utilizados por empresa para saber o humor ou o mau humor do cliente, né? Tudo isso foi trabalhado em sala de aula. D. Não poderem ser aplicados para gerar conteúdos linguísticos. Você lembra que nós falamos da PLN, né? Processamento de linguagem natural, que deu vida, por exemplo, às Alexas da vida e tudo mais, né? As GANs podem ser usadas para gerar conteúdo linguístico. Há várias aplicações em processamento de PLN, como geração de texto, tradução automática, inclusive que a gente já utiliza. Tá? Então, a alternativa correta, alternativa A, né? Desculpa, a alternativa correta, alternativa E, que eu ainda não cheguei nela, que é a alternativa que diz que elas são compostas por redes neurais, uma discriminadora e outra geradora, como o professor acabou de explicar aqui ao comentar as outras alternativas. A questão 42, tela cheia, ela diz assim: um usuário de sistema de correio eletrônico corporativo recebeu as instruções da equipe técnica para configurar o acesso à sua caixa postal de entrada e às suas pastas de mensagens mantidas no servidor corporativo usando o aplicativo de correio do seu celular, smartphone, né? Para assegurar a comunicação entre aplicativos e o servidor seja realizada através de um canal de comunicação seguro, o usuário deve optar pelo seguinte protocolo de comunicação. Perfeito? E aí nós temos, né, pessoal, os protocolos HTTP, POP, IMAP, DNS, SMTPS. Bem, algumas dessas aqui a gente já pode pegar o nosso marca-texto aqui e passar um vermelhão, porque HTTP é um protocolo que em alguns casos pode ser usado até como protocolo para receber e-mail, né? Em alguns casos lá do Outlook e tal, tudo mais. Mas nativamente é um protocolo para transferência de hipertexto, tá? DNS é um servidor de nome de domínio. Quando você digita Caixa Econômica Federal, ou caixa.gov e tal, você não precisa digitar o IP, porque todas as máquinas se comunicam através de IP. Mas em 1982, o Domain Name System, o DNS, ele veio para simplificar a nossa vida. A gente digita um domínio e ele converte em IP e a gente nem fica sabendo disso, tá? O CMTPS, que é o Simple Mail Transfer Protocol Security, é um protocolo para envio de dados. Então, se a gente tem esse conhecimento, que a gente até através de imagens a gente trabalhou isso, né? Correio chegando, correio saindo, a gente fica no POP e no IMAP, né? O IMAP foi falado em sala de aula, né? O IMAP é uma evolução do POP. O POP, quando utilizado, ele desce os e-mails na sua máquina, né? O IMAP você já pode configurar o e-mail ficar no servidor e o e-mail também ser feito download para sua máquina. E o MPS, pessoal, o S aí é de seguro. Então é uma dica aí da questão. IMAP é Internet Message Access Protocol Security, tá? Vamos lá no comentário bem rapidinho. HTTP, transferência de dados web. Ele não é seguro porque não implementa criptografia. Quem implementa é o HTTPS. A gente cansou de falar isso, né? Tem que ter o cadeadinho e mais o HTTPS para acessar páginas. O assunto aqui é correio. POP. O POP, pessoal, é um protocolo para baixar e-mail do servidor para o cliente de e-mail.
tá? O POP3 não é seguro. Então seria o POP3S, que seria o POP3 com o SSL, que é o Security Software Layer, e o TLS, que é o protocolo mais atual aí, né? Que está substituindo o SSL, Transfer Locked Securities. O IMAPS, que vem de Internet Mesh Access Protocol Security, como o professor falou, é sim o que faz a criptografia, tal, tudo mais, e é seguro. DNS, o professor já explicou, mas está aí, e o SMTP é para enviar e-mail, né? Para enviar, não é para receber e-mail. Então, tá aí essa questão é uma questão, se comparada com a outra, é uma questão mais simples, né? A questão 43, ela diz o seguinte: os mecanismos de segurança são implementados para atender os fundamentos da segurança da informação e, dessa forma, viabilizar a segurança da informação. Dentre os mecanismos mais importantes, um deles visa assegurar que a origem do dado recebido ou entidades associadas a uma comunicação são exatamente quem reivindicar ser. Esse mecanismo de segurança é conhecido como A. Assinatura digital, B. Hash de mensagem, envelope digital, autorização de acesso ou cifragem simétrica. A resposta aí é uma das questões aí, pessoal, mais simples da prova, né? Para você que acompanhou, você se lembra, o professor falou de certificação digital, que é composto de duas coisas. O certificado digital, que comprova que o site é ele mesmo, né? E se você clicar no cadeadinho do seu banco, vai mostrar o certificado digital. Isso foi visto em sala de aula, tá? E assinatura digital, que garante três coisas, né? Três coisas. A assinatura digital garante a autenticidade do emissor. Então você pode levar um e-mail a juízo dizendo tal pessoa emitiu esse e-mail. Ele garante isso. Ele garante a integridade dos dados. Se um e-mail for adulterado no caminho, ou um documento assinado digitalmente for adulterado no caminho, através do funcionamento que o professor explicou, comparação dos hashes, dos documentos, tudo, isso vai ser percebido. E o terceiro é o não repúdio, né? Que também trata lá, dentro dos princípios da segurança, da irretratabilidade. Um documento assinado digitalmente não pode ter sua autoria negada. O hash de mensagem, pessoal, ele é um componente da assinatura digital. Um hash, por exemplo, também é um componente da criptografia, do Bitcoin, tá? Ele é usado na mineração de Bitcoins, né? Mas a gente viu que o hash de um documento, ele é algo simplificado. E o professor mostrou o hash na assinatura digital, como ele é gerado, e o professor mostrou o hash também no blockchain. Daí que eu lembrei das criptomoedas, né, do Bitcoin, que o hash de documento no blockchain, ele viabiliza a transferência eletrônica através do Bitcoin. Mas aqui o assunto é assinatura digital de e-mail, tá? O hash, ele só faz o cálculo e depois verifica se o e-mail gerado na origem, que é um hash, ele vai comparar letra por letra, espaço por espaço, ele gera um documento, esse documento ele gera um número, esse número é criptografado e esse número é assinatura digital, ele vai junto com o documento na origem. E quando chega no destino, né, o certificado digital vai pedir para você inserir o certificado digital, ele vai separar o hash da origem e vai comparar o hash da origem com o hash do destino. Esse é o papel do hash, que foi amplamente explicado, desenhado em sala de aula. Assim como o envelope digital também. O envelope digital é uma técnica, né,
de assinatura, de conferência e tal, mas ele usa uma chave simétrica. Isso o professor explicou também. Autorização de acesso não tem sentido e cifragem simétrica não é cifragem para usar em e-mail. Cifragem simétrica, o mesmo a chave que criptográfica é a chave que descriptografa. Então isso foi amplamente trabalhado em sala de aula. E também o professor faz o comentário 1 a 1 aí, ó, tela cheia. Assinatura digital correta, tá? Então, um documento assinado digitalmente, ele vai ter, você lembra que o professor falou? Um documento assinado digitalmente, ele vai ter a garantia de quem assinou o documento, a garantia que o documento não foi alterado e a irretratabilidade dizendo que não pode negar a autoria. Hash, o professor explicou, envelope está aí, ó. Conceito de envelope, usa a criptografia simétrica e assimétrica. O professor explicou lá com desenho, né? O Paulo manda a chave dele para a Ana usa a chave dele para criptografar os dados, devolve, então não é o caso aqui. É mais focado na confidencialidade e na integridade dos dados e não na autenticidade, beleza? Que são o CID, né? Os 3 principais fatores ou princípios da segurança da informação. CID, confidencialidade, C, integridade, I e o D, disponibilidade. Autorização de acesso não tem muito a ver, cifragem simétrica o professor também já explicou aí, beleza? A questão 44 é uma questão bem trabalhosa, né? E ela fala sobre ágil. E aí tem que lembrar do manifesto ágil para poder responder essa questão. Vamos a ela? Uma empresa procura um candidato que seja adaptado à cultura ágil para trabalhar na área de tecnologia da informação. 5 pessoas, P1, P2, P3, P4, P5, foram entrevistadas para a função e, em cada uma delas, observaram os seguintes aspectos profissionais. P1, verifica a clareza do cliente, procura sempre priorizar o necessário, desenvolve um mindset, a mentalidade, né, vencedora, traz a responsabilidade para si, procura desenvolver o fim da aversão ao erro. P2, trabalha com uma mentalidade flexível, estando aberto a experimentações com contínuo aprendizado, se ajustando às novas situações, além de sempre procurar interagir com o cliente, buscando satisfazê-lo de forma eficiente. P3, procura estabelecer sempre o domínio do problema, focando só no problema, separando as funcionalidades do mesmo e resolvendo de acordo com os requisitos do cliente, sem questionar se os requisitos estão certos ou errados. Tem uma dica aí nessa, né? Tem uma pista. P4. Procura fazer uma boa análise dos requisitos utilizando técnicas atípicas, ou melhor, técnicas típicas, não atípicas. Me distraí aqui. Utilizando técnicas típicas como RUF, Rational Unified Process. Isso é técnica de programação, tá? Visando construir modelos que definam a solução do problema e focando nos objetos que o cercam. Faz orçamentos e cronogramas bem sustentáveis e verifica o cumprimento de cada etapa através de pontos de decisão. Em caso de errado, verifica os fatores externos que influenciaram o erro. P5. Estabelece metas que são construídas antes de serem mostradas ao cliente, representando-as como modelos visuais. Diagramas de entidade e relacionamento, é o DER, né? Diagramas de funcionalidade, entre outros. De modo que cada diagrama seja verificado com um cliente que vai concordar ou não com o que foi estabelecido. E caso haja discordância, volte-se ao ponto inicial da análise do problema. Costuma sempre questionar a equipe sobre o porquê de ocorrerem atrasos. Pessoal, essa questão ela trata, né, da metodologia Agile, que a gente trabalhou em sala de aula, através do Manifesto Ágil, Lean, OKR e outros componentes, né, o Kanban, outros componentes que estavam no concurso,
mas ela também faz um contraponto aí com a metodologia de desenvolvimento anterior a ela, que é a cascata, metodologia em cascata, que trata exatamente aí do P5. Então são dicas, né? O problema é lembrar de tudo isso, né, pessoal? O grande problema é lembrar de tudo isso, beleza? Então vamos lá. Com base nesses perfis, os candidatos que se adequam ao modelo ágil, Agile de desenvolvimento são apenas, né, P1 e P3, P3 e P4, P1 e P2, P4 e P5, P2 e P3. Vamos colocar a bolinha aqui, né, no P1 e P2 e vamos explicar isso de uma maneira assim, analisando. Desculpa, né, pessoal? O professor não estava no slide, né? Vamos voltar aqui, ó. Desculpa, eu estava lendo o slide, mas o slide não estava aparecendo para você. Mas tá aí, é só subir a bolinha aí no P1 e P2, tá? Vamos ficar junto aqui e vamos ver o seguinte, ó. Vamos ver o perfil de cada um. P1, tá lá, usuarinho P1, entrevistado P1, candidato P1. Verifica a clareza do cliente, o resumo que eu fiz. Prioriza o necessário, desenvolve o mindset, a mentalidade, traz responsabilidade para si, desenvolve o fim da aversão ao erro. O P2 trabalha com uma mentalidade flexível, aberta a experimentações e contínuo aprendizado, se ajusta a novas situações, interage com o cliente para satisfazer de forma eficiente. Cara do manifesto Agile, né? P3 estabelece o domínio do problema, foca apenas no problema, tá? Resolve de acordo com os requisitos do cliente sem questionar, tá? P4 faz boa análise usando o RUF que eu falei para vocês, né? Constrói modelos para definir, foca no objeto, orçamento e cronogramas. Ele tem uma aversão, né, a atraso, ou tem que fazer de novo e tudo mais. E finalmente o P5. Estabelece meta antes de mostrar para o cliente. Usa modelos tipo MER, tipo DE. Pessoal, isso daí é de uma outra época de desenvolvimento, né? Perfeito? Questiona a equipe sobre atrasos. Então, pessoal, os princípios agiles, ou o manifesto ágil, ele trabalha com baseado em flexibilidade e adaptabilidade. Fiz um resumo aqui. Interação constante com o cliente, entrega incremental, não tem nada que ficar 6 meses desenvolvendo e depois mostrar para o cliente. O aprendizado contínuo de toda a equipe, ajusta o trabalho ao feedback e colaboração e comunicação eficazes. Com base nisso, a gente começa a ver o seguinte, ó. O P1 mostra características como priorização, responsabilidade, mindset, aceita erros como parte do aprendizado, o que é consistente com a cultura ágil. O agile, o ágil. O P2 demonstra uma mentalidade flexível, abertura à experimentação, contínuo aprendizado, interação eficiente com o cliente. Tudo isso, pessoal, são características da abordagem agile. P3 foca na resolução do problema, né? Falta de flexibilidade e interação crítica. P4 segue o processo RUF, que não é típico das metodologias agiles, e trabalha com requisitos e cronogramas fixos. As coisas são dinâmicas, né, pessoal? E finalmente o P5, que para mim aí é o que mais dá cara de estar errado, pessoal, porque tem uma tendência à metodologia cascata, que é a metodologia que precedeu o Agile de um modo geral. Legal? Bem, tá certo, tá certo. Isso aqui tá tudo errado. Questão 45.
Um grupo de desenvolvedores de aplicativos de multimídia está produzindo um novo aplicativo para reproduzir apenas arquivos de áudio. O grupo está trabalhando com a codificação e decodificação desse tipo de arquivo, favorecendo a comparação para armazenamento e a descompactação para a utilização de um arquivo. Um tipo de arquivo de áudio que pode ser tratado nesse aplicativo é o JPEG, Windows Media Video, AVC HD, Portable Network Graphic ou MPEG. Pessoal, aqui tem uma dica, né? O MPEG é arquivo de som, né? Então, MP3, camada 3, layer 3, foi o que primeiro surgiu na nossa vida. Então, se você perguntar, essa pergunta não precisa fazer, mas havia lá atrás, quando os CDs surgiram e depois surgiu a compactação através do MP3, existia sempre aquela questão da sonoridade, né, musical. Então, o que o pessoal fala até hoje? Um disco vinil tá voltando por quê? Porque ele representa todos os acordes, os sons da melodia, por ser um sistema analógico. As ranhuras lá, que são geradas através da prensa do vinil, tô falando desse papo aqui, de repente muita gente fala, cara, vinil, tal. O vinil tem uma sonoridade muito melhor do que CD, DVD e MP3. Inclusive o MP3, ele, ao compactar o som, tornar os arquivos menores, ele perde toda a qualidade, né? Toda a qualidade musical aí. Não sou eu que digo isso, né? São os músicos, tá bom? Bem, então a bolinha aí vai na E. E o JPEG, pessoal, é formato de arquivo de imagem. Essa dá para, né? É um formato de vídeo, vídeo e não de áudio, dá para cair fora, tá? É um formato de vídeo usado para gravação de vídeo de alta definição, vídeo de novo. O PNG é um formato de arquivo de imagem, você sabe, né? PNG, JPEG, PMP e tal. Então, né? Sobrou aqui, ó, MPEG, né? Sobrou aqui o MP3, né? Comumente conhecido como MP3, amplamente utilizado para a compressão de áudio. Foi até criticado por isso. Tá joia? Então, é isso aí. Com isso a gente finaliza, né? Espero que você tenha ido bem. Nosso tempo foi curto para trabalhar tanto conteúdo, né? Mas estamos aí, beleza? Daqui a pouco eu volto com a gravação de comportamentos digitais. Até a próxima!